Agora, a voz do pastor. Hoje com o padre Júlio César. Alegremo-nos, exultemos e demos glória a Deus, porque o Senhor Todo-Poderoso tomou posse do seu reino. Aleluia. Capítulo 19 do Apocalipse de São João. Querido irmão, querida irmã, você que está sintonizado conosco pela 91.9, a Sintonia do Bem, vivendo neste dia a presença de Deus na nossa vida. Você também que está conosco pelas rádios que no território arquidiocesano retransmitem o programa A Voz do Pastor, programa do nosso arcebispo Dom Jaime Vieira Rocha, que viaja hoje à cidade eterna de Roma para a visita de Límina, juntamente com os outros bispos do Regional Nordeste 2, que compreende os estados da Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Rio Grande do Norte, neste encontro com o sucessor de Pedro, o Papa Francisco. E Dom Jaime me pediu que durante estes dias ficasse aqui com você, refletindo e vivendo a palavra de Deus. Lhe convido a juntos meditarmos o trecho do Santo Evangelho, hoje aquele escrito por São João, no capítulo 10, dos versículos 22 ao 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho anunciado perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Querido irmão, querida irmã, nesta terça-feira da quarta semana do tempo da Páscoa, dia 10 de maio, como é importante reconhecermos a fidelidade de Jesus ao Pai. Eu e o Pai somos um, é o que nos diz o Senhor. E é exatamente isso que Ele espera de nós, que nós também sejamos fiéis, que nós possamos dizer: eu e o Cristo somos um. O Senhor sempre foi fiel ao Pai. E não apenas disse, não apenas em palavras, mas nos gestos, nas atitudes, Ele comprova a sua fidelidade ao Pai. Por isso, Ele pode nos pedir com autoridade que nós estejamos unidos a Ele. Porque se nós formos fiéis ao Cristo, seremos também fiéis ao Pai, como Cristo é fiel ao Pai. E Jesus nos deixa tão claro: se estivermos com Ele, nada, nem ninguém poderá nos arrancar de suas mãos. Ele nos diz no Evangelho que ouvimos: eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Vivendo este tempo da Páscoa, tempo em que celebramos com ênfase e alegria a ressurreição do Senhor, possamos todos os dias viver a fidelidade que nos conduz à nossa redenção, viver a fé, pertencer ao reino de Deus, nos aproximarmos mais do Cristo, ouvir sua palavra, nos esforçarmos para viver essa palavra. Quando os judeus perguntam: se tu és o Messias, dize-nos abertamente, Jesus responde: já vos disse, mas vós não acreditais. Faltava naqueles homens que interrogavam Jesus a sinceridade. Eles não estavam buscando a verdade, eles não queriam acreditar,
Eles queriam colocar Jesus numa cilada, numa armadilha. Estavam apenas buscando um pretexto para acusar Jesus. Não é uma simples evidência ou uma simples resposta que vai provocar neles a fé. A liberdade de crer ou não é de cada um. Eles conheciam Jesus, eles viam os atos, as atitudes, os gestos, mas não acreditavam, porque lhes faltava amor ao Senhor, porque lhes faltava confiar no Senhor. Onde não há amor, não há confiança, não há fé. E onde não há fé, não há reconhecimento da presença de Deus. Nós não acreditamos por causa dos milagres, nós acreditamos porque Deus nos ama, porque Deus nos atrai para Ele. Nós confiamos nesse Deus que nos leva a nos entregar totalmente em Suas mãos. A fé é um dom de Deus e nós precisamos abraçar esse dom. Se quisermos, podemos até rejeitar, mas não é isso que deve acontecer. Depende unicamente de nós. E a nossa opção deve ser abraçar a fé através do amor que Deus tem para conosco. Se abraçarmos essa fé, teremos a consciência de nos tornarmos uma igreja viva, comprometida na realidade da história. E assim nos tornaremos sinal do reino do céu. A fé é para os jovens, para as crianças, para as famílias, para os idosos, para todos a quem Deus deu o dom da vida. Quando acreditamos em Deus por causa do seu amor, descobrimos o desejo em nós de praticar o bem, a concórdia, a fraternidade, a justiça do reino. Quando temos fé, a nossa prece deixa de ser apenas um pedido do milagre, mas passa a ser a certeza de um amor que nos conforta mesmo em meio às dificuldades, que nos liberta de nossas fraquezas por causa de sua misericórdia. Esse Deus que todos os anos nos convida a nos alegrarmos pelos mistérios pascais, quando temos fé, nos renova constantemente e é para nós a fonte da eterna alegria. Tudo que Jesus viveu, tudo que Jesus sofreu, tudo que Jesus padeceu, a ressurreição de Jesus são os grandes sinais da presença de Deus em seu amor por nós. A entrada de Jesus na glória e a promessa de que um dia todos nós estaremos com Ele nos apresentam um Deus que nunca nos abandona. Nós, a cada vez que nos colocamos em oração, unimos o céu e a terra. Falamos com o Deus que está no céu e Deus desce até nós para nos dar o seu amor, nos trazer a redenção, nos dar o auxílio para a vida de cada dia e nos oferecer a alegria eterna. Que mais nós podemos querer? Temos dificuldades, temos problemas, sofremos com as coisas que acontecem no dia a dia, mas temos um amor tão grande que é esse de Deus por cada um de nós. E aí nós só podemos cantar os louvores do Senhor, agradecer por tudo aquilo que Ele nos fez, recordar aquilo que o Senhor nos disse no Evangelho do último domingo: minhas ovelhas escutam minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Distinguir a voz de Jesus em meio de tantas vozes que no mundo que vivemos vão nos falando de coisas que nem sempre são tão boas. Descobrir a voz de Jesus, segui-lo, viver a fé, acolher o amor de Deus por nós. Pela intercessão de Nossa Senhora, tenhamos uma feliz terça-feira. Rezemos pela viagem do nosso arcebispo, dos outros bispos do nosso regional, que tudo transcorra em paz, na graça e no amor de Deus, que cheguem a Roma tranquilos e vivam bem este período junto do sucessor de Pedro. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu A Voz do Pastor. Hoje com o Padre Júlio César.